pessoal, vamos proceder à correção da lista 2, que envolve o uso de campos elétricos, identificando no processo todas as passagens necessárias para a sua execução. O primeiro exercício da lista, que constava de 8 exercícios, indicava o seguinte, que uma figura representada por 4 cargas, então nós tínhamos um eixo cartesiano descrito de maneira esquemática através da representação de 4 cargas. Então, nessas 4 cargas, nós tínhamos aí uma carga Q1, nós tínhamos uma carga Q2, uma carga Q3 e na origem uma carga Q4. Essas cargas tinham valores pré-concebidos, pré-conhecidos, e a ideia era calcular o campo elétrico no centro do quadrado composto por essas cargas, na notação dos vetores unitários. Então a ideia central é calcular o campo elétrico aqui, no centro dessas cargas. E a orientação era representar essa carga no centro com a carga de prova que nós aprendemos que era positiva. Então, em função dessa informação, nós vamos deduzir aí as passagens necessárias para calcular qual é em módulo o campo elétrico gerado aqui no centro e sua orientação vetorial. Bom, as cargas eram dadas da seguinte forma. Então, a carga Q1 era de valor 10 nanocoulombs, a carga Q2 igual a menos 20 nanocoulomb, a carga Q3 igual a 20 nanocoulomb, aí positivo, e a carga Q4 igual a menos 10 nanocoulomb. Bom, daqui nós tínhamos que representar vetorialmente a orientação dos campos para cada uma das cargas. Como a carga de prova, que é a carga que está no centro, é sempre uma carga positiva, então a ideia aqui é sempre lembrar: carga de sinais opostos se atraem, carga de sinais iguais se repelem. Como a carga Q1 é uma carga positiva, então a orientação do campo Q1 em relação a 1 é de afastamento. Como a carga Q2 é negativa, a orientação do campo é de atração. Então, E2. Em relação à carga Q3, você tem uma carga positiva, então é um campo de repulsão, E3. Em relação à carga Q4, como ela é negativa, é um campo também de atração em relação a ela, então aqui E4. Uma vez que você tem esse esquema, a ideia é pensar o seguinte: as distâncias entre as cargas são todas iguais. Então, essa distância nesse quadrado, ele representa através de uma constante A. E essa constante é conhecida. Ele menciona aí para nós que é 5 centímetros. Ou em notação científica, 5 vezes 10 a menos 2 em metros. Ou se preferir ainda, pode reescrever como 0,005 metros. A questão é que quando você trabalha com esses campos gerados, o que vai ocorrer é que para calcular cada campo individualmente eu preciso realizar uma decomposição, encontrando as componentes em x e em y de cada um dos campos envolvidos. Nessa ideia, o que nós faremos aqui é calcular cada um desses campos em termos de decomposição. E aí, a orientação quanto à construção desses campos é a seguinte: nós vamos pegar um campo em particular, vamos calcular as orientações desse campo em relação a x e y e nós vamos replicar o resultado para os outros campos que aparecem aqui na nossa figura. Então, se eu pego o campo E1 aqui, que é esse campo de repulsão, o que nós temos? Então, vou fazer aqui um desenho esquemático dele. Então, está aqui o E1. Esse E1, ele tem uma componente em relação ao eixo X e tem uma componente em relação ao eixo Y. Como esses campos são simétricos, eles formam entre eles um ângulo de 45 graus. E aí você tem a componente E1 com relação a X e a componente E1 em relação a Y. E aí o que você vai fazer? Você vai destrinchar escrevendo essas duas componentes. Então, em relação a E1x em relação a E1y, nós vamos usar as relações trigonométricas famosas, que envolve seno e cosseno.
Então, nesse caso, quando eu escrevo o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus, em relação a essa figura, o que eu estou trabalhando é o seguinte, olha, o seno de 45, a relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o oposto aqui, ele está do lado negativo do eixo, em Y, orientação para baixo, sobre E1. E o cosseno de 45 graus, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O E1x está do lado positivo da orientação do eixo. Então, E1x sobre E1. Então, escrevendo essas duas componentes específicas de modo isolado, então o que eu tenho, vou apagar aqui essa informação que nós temos enunciado, é que o nosso E1x fica escrito esse como E1 cosseno de 45 graus e o nosso E1y fica escrito como menos E1 seno de 45 graus. Ok, então essa é a descrição desse campo, do campo E1 em termos das componentes. Agora, quem é o E1 e quem é o próprio E1? Como eu estou trabalhando com o campo em relação a uma carga pontual, então daquelas 4 equações que nós temos, carga pontual, linha de cargas, dipolo e disco carregado, uma delas nós vamos escolher para resolução. Nesse caso, como eu estou trabalhando com uma carga pontual, é uma equação que a gente já conhece. Então, a equação para carga pontual que nós temos é a seguinte, olha, o E é igual a 1 sobre 4πε0, se você quiser reescrever como K também não tem problema, que multiplica Q sobre R ao quadrado. Então, essa equação vai se adequar para cada uma das componentes. E aí, o que vai mudar nessa equação em relação às componentes é que eu vou discriminar a carga, eu estou trabalhando com a carga Q1, e em relação à distância, que nós não calculamos ainda, que é essa distância que nós vamos mensurar aqui, para cada uma das componentes. E isso aqui é uma outra questão, porque para decompor essa componente em D, eu preciso mais uma vez da relação que envolve essa figura e usar um triângulo retângulo, de onde nós vamos tirar uma relação conhecida que é a relação de Pitágoras. E os ângulos de 45 graus, tanto para cosseno e seno, você pode extrair usando uma calculadora. Nesses casos, tanto o seno de 45 quanto o cosseno, eles têm o mesmo valor. Então, seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, ambos aqui valem raiz de 2 sobre 2. Se você quiser também escrever a medida na calculadora, você também o pode. Então, essa é a informação quanto a esses valores. Então, a questão que a gente vai atacar aqui é a questão da distância, né? Da distância R quadrado. Então, se eu pego e dou um zoom nessa figura aqui, em relação a essa distância, o que eu tenho, na verdade, é isso daqui. Eu tenho uma decomposição também em relação a D, ou seja, essa distância D que eu tenho aqui, que envolve, na verdade, a metade da distância entre as cargas. Se eu fizer a projeção, o que eu tenho na projeção é a metade da distância entre as cargas. Então, em relação ao eixo Y, isso aqui é A sobre 2, e em relação a X, isso aqui também é A sobre 2. Você pode colocar o valor numérico? Posso. Se quiser trabalhar já com 5 centímetros, convertido em metros, não tem problema algum. Bom, fez isso. Então, isso significa o seguinte, que o nosso D quadrado é igual à soma de A sobre 2 ao quadrado, né? A sobre 2 ao quadrado, mais A sobre 2 ao quadrado. Então, eu estou escrevendo a relação de Pitágoras nesse caso. Escrevendo a relação de Pitágoras, vou apagar aqui e aqui, esse pedacinho. Então, você vai ter o seguinte, que D ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4. Então, você soma essas duas contribuições, você tem 2A ao quadrado sobre 4, ou, se preferir, na simplificação, A ao quadrado sobre 2. Então, está aqui. A distância D quadrado, R quadrado, que está na nossa fórmula,
fica escrito dessa maneira, a ao quadrado sobre 2. E daí por diante, você vai fazer o mesmo cálculo de decomposição outras 3 vezes para os componentes E2, E3 e E4. E aí juntar essas componentes em relação a quem? Em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então você vai somar todas as componentes de X e somar todas as componentes de Y. Então essa é a ideia. Então nós vamos escrever aqui que a ideia, né, para ficar registrado, ideia, vou colocar aqui com outro pincel, é somar as componentes de X e Y. É isso que nós vamos fazer. E aí, se você observar, em todo o processo, você, ao decompor, vai ter uma contribuição em Y e uma contribuição em X. Então, em relação, por exemplo, ao E2, a contribuição de Y é positiva e de X também é positiva. Em relação a E3, a contribuição de Y é positiva, porém a contribuição de X é negativa. Em relação a E4, a contribuição de Y é negativa, a contribuição de X é negativa. Então, quando você fizer a soma das componentes, você sabe que E2 e E3 apresentam componentes em Y positivas, E1 e E4 componentes em Y negativas. Em relação a X, você tem o E1 e E2 positivos e E3 e E4 negativos. É isso que nós vamos fazer. E aí a ideia é somar essas componentes, sempre lembrando que para todas elas você tem a atribuição do ângulo de 45 graus. É isso que nós vamos fazer. Então, fazendo todo esse processo, nós vamos calcular as componentes em X aqui. O que eu tenho de algo comum em todas elas? Né? A equação para a carga pontual, onde eu escrevo 1 sobre 4 πε0, isso a gente sabe, e a distância, né? Vamos deixar ela aqui isolada, 1 sobre r quadrado, que nós acabamos de calcular. Nós fizemos a conta aqui, estava dando a ao quadrado sobre 2. Então aqui é a distância. O que nós temos aqui? O valor das cargas. Né? Então você tem todas as cargas que são geradas. E aí o cuidado é apenas com a orientação. Nós vamos calcular elas em módulo. Então você tem aqui, ó, a carga Q1. Vamos colocar primeiro as cargas aqui, depois nós colocamos os sinais. Q2, Q3 e Q4. E aqui, no caso em X, como nós mencionamos, isso tudo vai ficar multiplicado pelo cosseno de 45 graus. É isso que nós vamos fazer. E aí a questão dos sinais, que é importante, que é para a gente determinar. A componente E1, quando você quebra, a contribuição do sinal é positiva, não preciso colocar especificamente aqui. O E2, quando eu faço a quebra, ele é positivo, E2 positivo. O E3, a contribuição em X, ele está do lado esquerdo do eixo, é negativa. E em relação a Q4, também é negativa. Então o que eu faço agora? Eu vou substituir as cargas que eu tenho e determinar o valor desse campo em X. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos apagar esse pedacinho aqui. Vamos escrever aqui embaixo, a figura importante para a gente. E vamos construí-la aqui. E aí uma coisa interessante você pode observar, tem uma divisão de frações aqui. 1 sobre a ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que você escrever isso, 1 ao quadrado sobre 2. Na divisão de duas frações você repete a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda. Então a ao quadrado sobre 2 é 2a ao quadrado. Então isso significa que esse 2 aqui vai ficar escrito em cima. Então você tem que o EX aqui vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, que multiplica agora, ó, 2, vendo? Sobre a ao quadrado. Lembrando que esse a é aquela distância que a gente já conhece. E agora eu venho com a atribuição das cargas. E aí eu vou colocá-las todas em módulo. Vamos pegar as cargas aqui e vamos colocar elas em módulo. Então a carga Q1 aqui nós temos que vale 10. Depois mais a carga Q2 que vale 20 em módulo. Q3
vale 20, aí no caso aqui eu faço menos, e depois a carga Q4 vale 10, aqui no caso menos também, e fecho multiplicando isso daqui pelo cosseno de 45 graus, né? Cosseno de 45 graus. Então, quando eu faço as contas, 10 mais 20, 30, 30 menos 20, 10, 10 menos 10, 0. Então, independente do que eu faça aqui, a somatória dos campos em X é igual a 0. Essa somatória aqui produz o valor 0. Eu sei que o meu campo elétrico resultante nesse ponto, ele está orientado apenas no eixo Y, porque no eixo X a contribuição desse campo é nula. É nula, essa é a ideia. E aí nós vamos fazer as mesmas contas agora. Olha só o que eu vou fazer, só vou trocar aqui, ó. Em X eu coloco Y. Aqui eu vou trabalhar com seno agora de 45 graus. Ao invés de cosseno, a gente trabalha com seno, certo? E aqui os sinais também vão mudar, né? Esses sinais mudam, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o que vai acontecer, né? Deixa eu apagar agora aqui. Em relação a E1, o campo é negativo, então é menos Q1, já começo aqui. Em relação a Q2, ele é positivo. Em relação a Q3, ó, o campo também Y é positivo. Em relação a Q4, ele é negativo. Então aqui, o que eu faço? A mesma história. E de Y, que já posso escrever igual nós fizemos antes, 2 sobre 4πε0, aqui o A ao quadrado, lembra que a gente já inverteu, e agora nós vamos calcular esses campos aqui. Então, vamos lá, então é menos o valor do Q1 que vale 10, então menos 10, mais o Q2 que vale 20, mais o Q3 que vale 20 também, e menos o Q4 que vale 10, isso tudo em nanocoulomb. Então multiplica pelo seno de 45 graus, né? Vamos colocar aqui o seno de 45 graus. Beleza, então aqui vamos ver se vai gerar alguma coisa. Então menos 20, menos 10 mais 20 é 10, 10 mais 20, 30, 30 menos 10, 20. Então essa soma aqui, ó, vai dar 20 nanocoulomb. Agora a gente pode prosseguir essa conta com o restante das informações que nós temos. Então agora nós sabemos que o campo em Y ele é possível de ser calculado, né? Então, o que for possível fazer de simplificação a gente faz para tornar a conta mais tranquila, mais rápida de ser executada. Então vamos lá. Então E de Y, aqui vai ficar 2, certo? Sobre 4πε0. Aqui eu vou colocar em notação científica, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado, que é a distância, aquela distância A. Aqui vai ficar 20 nanocoulomb, então é 20 vezes 10 a menos 9, certo? E aqui vezes seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o que é que acontece? Nesse processo você vai cancelar o 2 com 2, vendo? Aqui você vai ter aquela constante 4πε0, que nós já conhecemos. Então, vou apagar aqui. Agora, nós sabemos que essa constante aqui, ó, 1 sobre, vamos recolocar, vamos escrevê-la aqui, só para lembrar, aqui, 1 sobre 4πε0, nós conhecemos, é 9 vezes 10 a nona, coulomb por Newton, metro quadrado, isso nós conhecemos, né? E a partir daí, nós podemos executar a resolução do problema sem muitas demoras, né? Sem muitos cálculos. Por que sem muitos cálculos? Porque a gente já sabe, ó, que esse cara aqui, isso, é 9, colocar E de Y, é 9 vezes 10 a nona, isso. Aqui sim, você vai repetir embaixo, vamos repetir esse aqui, 20 vezes 10 a menos 9, esse aqui, ficou apenas a raiz de 2 e tudo isso sendo dividido, vamos elevar aqui, ó, 25 vezes 10
a menos 4. Potência de potência, e aqui eu elevo. A vantagem de fazer dessa forma, olha só, as bases aqui são iguais, multiplicação se repete a base, subtrai expoente. Então aqui ó, você pode, na verdade, cancelar automaticamente essa expressão, e o que vai te restar é essa expressão, 9 multiplicado por 20, que multiplica a raiz de 2 e que divide 25 vezes 10 a menos 4. Nós vamos pegar a calculadora aqui para executar essas contas. 9 vezes 20, vendo que a gente reduziu bastante a conta, vezes a raiz quadrada de 2, dividido por 25, aí você pode usar a expressão ESP menos 4, né? Para chegar aí num valor, vamos arredondar aqui, ó, de aproximadamente 1,02 vezes 10 a quinta Newton coulombs. Muitas vezes sua calculadora pode gerar um resultado como esse aqui que a minha gerou, 0,101 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa que mega coulomb. Então eu só fiz uma mudança, joguei uma casa decimal aqui para a direita, diminuí aqui a potência, então você gera o resultado que foi proposto. Então 1,02 vezes 10 a quinta Newton coulomb. Então isso indica que no fim das contas o nosso campo, o E, ele fica aqui, ó. É um campo positivo, ou seja, o campo E em termos vetoriais, em termos modulares, ele gera esse resultado, e em notação de vetores, esse campo resultante fica escrito assim, olha, como 1,02, claro, aproximadamente, vezes 10 a quinta Newton coulomb, com a direção do vetor diretor em J, ou seja, para cima, no caso aqui positivo. E isso finaliza para nós o primeiro exercício dessa nossa lista. Então a grande sacada aqui é você fazer a decomposição e usar, quando possível, aí a álgebra para eliminar alguns resultados. É isso. Vamos agora para o próximo exercício. Bom, no exercício 2, nós temos o seguinte: o núcleo de um átomo de plutônio 239 contém 94 prótons. Suponha que o núcleo é uma esfera com 6,64 fm de raio, Fenton metros de raio, né? Fator de prefixo de base 10 elevado a menos 15, e que a carga dos prótons está distribuída uniformemente na esfera. Então ele quer determinar o módulo e o sentido para dentro ou para fora do campo elétrico produzido pelos prótons na superfície do núcleo. Bom, ele está falando de um átomo de plutônio, então ele está mencionando implicitamente que o cálculo que eu vou executar é do campo elétrico de uma carga pontual. Então, eu vou me apoiar no uso dessa expressão, dessa fórmula, Q sobre R ao quadrado. Ele menciona aqui que esse núcleo contém 94 prótons. Então, o que eu vou associar é, na verdade, aquela expressão que nós conhecemos, em que o número de elementos em carga de um determinado átomo é determinado pela razão entre a carga e a carga elementar. Claro, como eu estou falando de prótons, número de prótons, Z vezes Z. E aí o que eu preciso fazer é calcular essa carga pela quantidade que me foi oferecida, 94, multiplicando pelo valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, constante essa que vai ser oferecida para você. E a outra informação que nós precisamos aqui usar, e com muito cuidado, é o raio, no caso a distância, que ele menciona aí com 6,64 fm. Esse fm aqui é de Fenton, né, que é um prefixo de base 10 elevado a menos 15, que na verdade me diz que esse raio fica reescrito como 6,64 vezes 10 a menos 15 em metros. Então o Fenton que ele menciona está aqui, ó. Esse Fzinho é relacionado a essa potência que eu estou mencionando. E daí o que eu preciso é apenas calcular o que ele pede, que é o módulo desse campo elétrico. Então eu venho, substituo esses dados aqui na nossa fórmula e calculamos
para gerar o resultado. Isso para o item A. Então, fazendo isso, vamos começar a escrever aqui. A expressão gerada é a seguinte, olha, o E vai ser igual. Então, 9 vezes 10 à nona, que é 1 sobre 4πy0, isso a gente já sabe, né? Que multiplica a carga, que vai ficar 94, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 94, que é o número de prótons dessa estrutura. E o raio, que aí ele menciona que é 6,64 vezes 10 a menos 15, e isso aqui eu não posso esquecer, que pela fórmula é escrito ao quadrado. Então, quando você executar essa conta, o E que você quer como resposta tem que gerar aproximadamente 3,07 vezes 10 a 21 Newton por Coulomb. Se você usar a calculadora como essa, a linha de comando da Cássio mais rápida que você pode usar é entrar com 9, ESP9, então você vai escrever sempre isso, 9, ESP9, e aí as outras relações, as outras expressões são similares a essas. Então, vezes 94, vezes 1,6 ESP, aí você digita, entra com o exponencial, o sinal de menos antes, divide, abre parênteses aqui e escreve a mesma relação, 6,64, ESP de novo, menos 15 ao quadrado, dependendo, em muitas calculadoras ela aceita essa passagem de contas sem os parênteses, vamos fazer aqui sem parênteses para gerar o resultado. Aqui ele gerou, deixou gerar, então deu 3,07 vezes 10 a 21, como está sendo especificado aqui. Então isso aí corresponde ao item A, né? O item A, esse que é o campo que nós conseguimos obter. No item B, ele pergunta o seguinte, qual é o sentido para dentro ou para fora do campo elétrico produzido pelos prótons na superfície do núcleo? Olha, campos elétricos produzidos pelos prótons na região do núcleo, nós aprendemos que a partir de uma carga pontual positiva, esse campo aqui é um campo de afastamento. Então, o sentido em relação a essas cargas, aí no caso dado por 94 prótons em relação à carga elementar, é um sentido de afastamento a partir do núcleo. Então, o sentido é de afastamento. É isso que deveria ser escrito como resposta em relação ao campo elétrico produzido pelos prótons na região do núcleo. Essa que era a ideia do exercício 2. E isso aqui responde para nós o item B. Ok? Então, está feito. Vamos para o próximo exercício. Bom, no exercício 3, a ideia é a seguinte: determine o valor absoluto de uma carga pontual capaz de criar um campo elétrico de 1 Newton-Coulomb em um ponto a 1 metro de distância. Esse é um exercício extremamente simples, porque é uma aplicação direta de uma das expressões de campo elétrico que nós conhecemos. Cuidado, naturalmente, é estabelecer com clareza quais são os valores das constantes que foram aqui dadas no enunciado. Ele diz lá, olha, carga pontual. Então, se é carga pontual, nós sabemos que é a mesma expressão utilizada no exercício 2. Carga pontual a gente conhece como sendo a expressão de 1 sobre 4πy0, que multiplica o valor da carga por r ao quadrado. Então, as informações que ele nos fornece indicam o seguinte, que esse campo elétrico é da ordem de 1 Newton-Coulomb, e aí algo fundamental para você determinar que isso aqui é campo, ó, é a unidade, olha a unidade aqui, Newton por Coulomb. Se for só Coulomb é a carga, se for só Newton é força, Newton por Coulomb é campo elétrico.
e ele nos dá a distância já aí escritas em metros. Então, R é igual a 1 metro. O que ele quer desse exercício é o valor absoluto da carga pontual. Então, ele quer, na verdade, o valor de Q. É um exercício em que você pode lançar diretamente os dados na fórmula e calcular sem muitos problemas. Então, vamos fazer aqui o cálculo direto. Coloca 1 aqui, igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre o raio, que é 1 ao quadrado. E daí, o que você quer a partir dessa conta é obter o valor da carga. É isso que ele quer que a gente faça nesse exercício, ok? Então, quando você fizer essa conta, aí a gente apaga aqui, você só quer isolar para determinar o valor de Q. Então, juntando tudo aqui, fazendo tudo de maneira bem detalhada, você vai ter 1 igual a Q sobre 4πε0, porque 1 ao quadrado é 1, então você vai multiplicar tudo aqui na forma cruzada. Então, o que você tem no fim de todas as contas aqui necessárias é que essa carga ela é simplesmente obtida através do produto de 1 sobre 4πε0 associado a essa expressão, a conta. Então, olha lá. Carga pontual, distância, expressão de 4πε0 em relação ao campo. Se você preferir, você pode escrever da seguinte forma, olha, nós sabemos que isso tudo, é outra forma de resolver, nós já conhecemos que é 1, isso aqui é 9 vezes 10 a nona, que vai multiplicar por Q, ok? Isso já é uma constante que vai ser dada para você. Como você quer obter o valor da carga, isso nada mais é que 1 sobre 9 vezes 10 a nona. Então você só inverte aqui. Você também pode fazer de uma maneira em que você, antes de substituir os valores numéricos, isole o valor da carga e calcular sem problema algum. Vamos fazendo as contas aqui. Então 1 dividido por 9 é ESP9. Aí o resultado que ele pode gerar muitas vezes na sua calculadora é isso aqui, ó. O resultado que ele vai gerar na minha calculadora é esse. Pode ser que aconteça o mesmo para você. 1,11 vezes 10 a menos 10 coulomb. Isso aqui é para nós a resposta. Se porventura você quiser escrever em notação científica, isso aqui também é a mesma coisa que 0,11 nanocoulomb, que seria 0,11 vezes 10 a menos 9 coulomb. Mas chegou aqui, está devidamente resolvido o exercício. Essa aqui é a resposta da carga para o exercício 3, ok? Então está feito o exercício 3 em relação a esse que foi proposto. Então vamos para o exercício 4. Bom, o exercício 4, ele mostra uma figura em que dois anéis isolantes paralelos têm o centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis. Ele menciona dois anéis, então nós temos um anel de raio R, um anel 1, vamos colocar aqui, anel 1 e um anel 2, a essa distância aqui, anel 2. Então, entre eles, aqui uma reta que é perpendicular passando pelo centro dos dois anéis. Os raios são conhecidos, R e R é o mesmo, R e R. E ele menciona o seguinte, olha, o anel 1 de raio R possui uma carga uniforme Q1. Então esse anel tem carga Q1, o anel 2 também tem o mesmo raio e uma carga também uniforme Q2. E aí vem a questão que o exercício nos pede. Os anéis estão separados de uma distância de D igual a 3R. Então, os anéis estão separados aqui a uma distância D igual a 3R, 3 vezes o raio. Bom, e aí menciona que o campo elétrico no ponto P da reta que passa pelos centros dos anéis está a uma distância R do anel 1 é zero. Isso é uma informação importantíssima. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico entre eles é nulo.
É isso que ele está mencionando. E o que ele quer é, a partir daí, calcular a razão entre Q1 e Q2. Essa informação de que o campo elétrico que está a uma distância do anel 1 é zero, nesse ponto, indica, na verdade, a chave por onde eu vou começar o exercício. Por quê? Porque nessas condições, os campos elétricos em módulos são iguais. Lembra? Quando nós somamos os campos, essa somatória é zero, ele está em equilíbrio. Significa que o anel e os anéis apresentam uma soma que em módulo é igual. E1 igual a E2. Então, essa que é a chave para você começar a desenvolver o exercício. E aí, a outra questão é a seguinte. Ele menciona na figura que a distância onde esse ponto P no qual os anéis é nulos, a soma dos anéis é nula, é R. Então, como a distância é 3R ao todo, então a distância em relação ao outro anel, no caso, é 2R. Então, eu preciso fazer essa adição de informação na figura para que a gente comece a resolver o exercício. Para que daí ele obtenha o que ele quer, que é a razão entre Q1 e Q2. É isso que ele está perguntando. O que ele quer saber é o valor dessa razão aqui entre os dois anéis, entre as duas cargas, tá bom? Mais uma vez, eu estou trabalhando com carga pontual. Então, se é carga pontual, então a gente trabalha com a expressão de carga pontual. Então, fazendo aqui, sem apagar ainda a figura, você tem 1 sobre 4πε0 vezes Q1. E aí é a questão que vai envolver agora a construção do nosso exercício, né? Então, nesse nosso exercício, o que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? Olha, você tem um anel de carga Q1, que está a uma distância R desse ponto, e um anel de carga Q2, que está a uma distância 2R desse ponto. Bom, carga pontual não pode ser, porque ele está mencionando a palavra anel. Anel. Então, se eu vou trabalhar com a questão que envolve carga pontual, o meu problema já estaria sendo executado de maneira errada. Então, o que eu vou fazer é o cálculo com base na expressão de carga para o anel. Então, lá na expressão de carga para o anel, só para nos recordar, ela é escrita assim, ó, 1 sobre 4πε0, que aí nós temos aqui um Q vezes Z, e aqui nós tínhamos Z quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, a maneira que você ataca o exercício é mediante as informações que o campo elétrico nos fornece. Então, ele está falando de campo de anel, então nós vamos trabalhar com a expressão de campo para anel. Então, nesse caso, para o campo 1, você vai ter um Q1 vezes R, que é essa distância em relação a ela. E aqui você vai ter, olha, R quadrado, que é a distância em relação ao centro desse anel 1, mais o raio dele. Então, aqui você tem R ao quadrado. Assim. E aí você faz exatamente a mesma coisa para o anel 2. Né? Então, em relação ao anel 2, aqui você tem 1 sobre 4πε0. E aí, ó, toma um pouquinho de cuidado, que aqui vai envolver agora, né, a diferença em relação ao primeiro caso. Então, eu vou colocar aqui Q2. Q2, então, em relação à distância, a distância é de 2R. Então, aqui vai entrar 2R. E aqui a mesma história, ó. No Z, eu vou colocar 2R, que vai estar ao quadrado. E aí, mais o raio, que o raio é o mesmo, que é R2. Claro, não posso esquecer que tanto este quanto este é elevado a 3 sobre 2. E é assim que a minha expressão fica montada. É daqui que a gente agora vai tirar a razão entre a carga Q1 e a carga Q2, entre essas duas cargas. Ou seja, depois que você monta o problema, que você identificou que o campo é de um anel, no caso, o problema todo nosso a partir daqui é algébrico. É agora a manipulação algébrica para você encontrar essa razão aqui entre eles. Então, o que você pode fazer já para facilitar? Você pode cancelar 4ε0 aqui de ambos os lados. E aí você vai passar o Q2 que está aqui para a esquerda, jogar o que está no denominador aqui para cima.
e fazer os cancelamentos que forem necessários. Também é possível ver, ó, que esse R daqui também vai embora com esse R daqui. Nessa primeira parte de cancelamento, você vai ficar com Q1, Q2 e o 2. Então daí você joga agora essa informação para cá, mantém essa para escrever a razão entre Q1 e Q2. Na prática só vai mudar de posição. Então nós vamos apagar aqui, né, a figura. E vamos executar o processo. Então, quando eu escrevo Q1 sobre Q2, aqui vai ser igual a quanto? Olha, repito o 2, que é o que restou aqui. Vou jogar esse R2 mais R2 aqui para cima. Já posso jogar como a soma deles, que é 2R ao quadrado. Repete aqui elevado a 3 sobre 2. E aqui, ó, 2R ao quadrado, quando eu elevar, vai ficar escrito como 4R2. Vai ficar 4R2 mais R2. Então, eu vou escrever como 5R ao quadrado. E elevo isso aqui a 3 sobre 2. Tá vendo? É isso que eu estou fazendo. O que eu posso ver aqui, ó? Que esse R2, ó, vai embora com esse R2 aqui na divisão, né? Então, o que vai sobrar nesse processo? O que vai sobrar é que a razão Q1 sobre 2 vai ser igual a 2 vezes, né, o que sobrou lá em cima. Então, a gente pode escrever de uma maneira bem resumida, como 2 sobre 5, ambos escritos na potência 3 sobre 2. E a partir daí, você usa uma calculadora para poder gerar o resultado. Então, fazendo as contas aqui, você vai obter um valor de aproximadamente 0,506. É isso que você vai gerar. Se você pegar a calculadora para escrever esse termo em potência, você vai escrever 2 vezes, abre parênteses, escreve 2 dividido por 5, e aí você vai escrever o elevado. Aí o elevado se escreve na forma de fração. Você pode abrir um parênteses ou escrever 3 sobre 2, que é 1,5. Fazendo isso, você chega no resultado. Tá vendo? 505, eu arredondei aqui para 506. Esse é o resultado aí do exercício 4. Ok? Então está feito o exercício 4. Chegamos à metade da lista. Vamos agora para os exercícios de 5 a 8. Bom, vamos lá. O exercício 5, ele fala o seguinte: duas partículas são mantidas fixas no eixo X. Partícula 1 tem uma carga Q1 que vale 2, vamos colocar aqui, 2,1 vezes 10 a menos 8 coulomb, uma carga Q1 positiva, localizada no ponto X igual a 20 centímetros, e a partícula 2 tem uma carga Q2, que é oposta, que no caso aí menos 4 vezes o valor da carga Q1, né, em relação ao que é dado na posição X igual a 70. Em que ponto do eixo X o campo elétrico total é nulo? De novo, é parecido com o exercício 4 em relação à montagem, porque ele está falando lá no exercício do anel sobre um campo nulo. E aqui, de novo, ele está perguntando sobre um ponto X no qual esse campo elétrico total é nulo. Então, é parecido com o exercício que nós fizemos lá na primeira lista, sobre a localização de uma partícula. Então, a ideia é fazer similar àquele caso lá. Então, nós vamos construir um eixo ordenado aqui, né, em X, e vamos colocar as posições. Então, nós temos uma partícula Q1, vamos colocar aqui, ela está na posição X igual a 20 centímetros, é isso que ele está mencionando, e uma partícula Q2, vale menos 4Q1, que está na posição X igual a 70 centímetros. E aí, para resolver esse exercício, é aquela história dos cenários que nós comentamos sobre a localização da partícula. No meio ela não pode estar, porque se eu colocar uma partícula que seja aqui, o sentido de orientação dos campos é sempre o mesmo. Por que é sempre o mesmo? Olha, se porventura a partícula estivesse aqui
entre elas e essa partícula fosse positiva. Em relação a Q1, ela seria repelida. Em relação a Q2, seria fortemente atraída. Ó, mesma direção e mesmo sentido. Como eu estou falando de um campo elétrico no qual a somatória seja nula, eu estou falando de um campo elétrico que em módulo, né, vamos colocar aqui, nos mesmos módulos do exercício 4, que esse campo em módulo seja, né, o mesmo, mas que no contexto da conta, o campo elétrico em termos de somatória, ele sendo nulo, indica que esses campos têm esse mesmo módulo que nós escrevemos aqui, mesma direção, porém os sentidos eles devam ser o quê? Opostos, e no caso aqui o sentido é o mesmo, né? Tanto faz se a carga de prova foi uma carga, né, que eu estou buscando por uma carga positiva, como se a carga fosse negativa, né? Vamos supor que a carga seja negativa, então em relação a Q1 ela seria, né, atraída, em relação a Q2 ela seria fortemente repelida, mesma direção, mesmo sentido. Então ela não pode estar aqui entre ambas, né, entre essas cargas. À direita ela também não vai poder, mas aí a questão é outra, não é mais o sentido, a questão, ó, é do módulo das cargas envolvidas. A carga 2 ela é 4 vezes maior que a carga Q1. Então, embora, né, a direção seja a mesma e o sentido seja oposto, mesma história, ó, se a carga fosse positiva, em relação a Q1 ela seria fracamente repelida, né, porque a carga Q1 é pequena, mas em relação a Q2 ela seria fortemente atraída. E por que fortemente? Porque essa carga vale 4 vezes mais que a carga Q1. Ou seja, a direção é a mesma, sentidos opostos, beleza, mas o módulo do campo tem que ser igual também. E nesse caso, ela acaba não satisfazendo, né? Se a carga fosse negativa, a carga em questão, mesma história, em relação a Q1, ela seria negativa, né? Ela seria fracamente atraída, né? Mas seria fortemente repelida pela carga Q2. Então, não posso ter a minha partícula nessa posição. Então, o cenário que me permite é localizar ela aqui, ó, em algum ponto à esquerda de Q1. Então, nós vamos colocar isso aqui, vamos colocar aqui com uma posição que eu vou chamar de XP, posição da partícula. É isso que nós vamos fazer agora para poder executar o processo. E aí, quando a gente executar o processo, o que nós queremos, conforme o que eu acabei de escrever lá, que em módulo esses campos, que aí, de novo, são de cargas agora pontuais, sejam iguais. Então, nós queremos isso aqui, ó, que em módulo o E1 seja igual ao E2. Beleza, então como é que eu vou escrever isso agora? Então, vamos escrever os valores das cargas. Então, 1 sobre 4πε0. Aí você tem a relação da carga Q1 com relação à carga QP, ou a carga, né, da posição do qual você quer calcular, e aí a distância. Você vai calcular a distância dessa carga em relação à posição que está a carga Q1, ou seja, x menos 20, que é a posição em relação a ela. Claro que isso aqui vai ficar escrito ao quadrado. E aí a mesma coisa em relação à carga Q2, 1 sobre 4πε0, carga Q2 vezes a carga QP, né? E aqui é a mesma distância, só que agora, mesma distância não, mesma relação, x menos 70. Então, x menos 70 em relação a essa posição aqui. Você sabe que como é carga pontual, cancelou, vai sobrar a relação de Q1 e Q2. A gente sabe que também é possível, ó, obter aqui, ó, um cancelamento com 4πε0. E daqui nós podemos calcular o exercício para obter a posição x que essa partícula se localiza, porque vai sobrar essas relações aqui que nós temos. Então, para fazer isso, vamos lá. O que a gente faz? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui.
E como nós estamos escrevendo essa relação em módulo, o que vai acontecer? Você vai ter lá a relação de Q1 e Q2 e de x menos 20 com x menos 70. Vamos pegar um outro pincel aqui para deixar isso bem, né? Você pode também, se quiser, colocar assim, ó, x menos x1 e x menos x2, tanto faz. Então, nós vamos escrever aqui, ó, x menos 70 sobre x menos 20, ou seja, eu vou jogar esse elemento aqui para cima, mantendo esse. Não podemos esquecer que isso aqui tudo está ao quadrado, igual a Q2 sobre Q1. O fato de eu ter escrito dessa forma é que Q2 é 4 vezes Q1. Né? Então daí, o que a gente faz? Escreve o seguinte, olha, Q2 não é o valor de menos 4Q1, mas estamos calculando isso aqui em termos modulares. Então isso aqui está tudo sendo calculado em módulo. Então em módulo esses valores são positivos. Então isso indica que x menos 70 sobre x menos 20 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, em módulo é dado pela relação, olha, 4Q1 sobre Q1. Dessa maneira. Você cancela Q1 com Q1 e aí tem outra jogada. Esse 2, que é uma potência, vai virar o quê? Uma raiz quadrada. Então você vai ter x menos 70 sobre x menos 20 igual a raiz quadrada de 4. É isso que você vai ter. Então daqui você sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, positivo, e você vai ter uma multiplicação em cruz agora. Ó. Vai ter esse tipo de representação. É isso que o exercício vai nos levar a resolver, né? É isso que nós vamos resolver no exercício agora. Então, na multiplicação em cruz, se essa seta um pouquinho para baixo, que aqui está multiplicando como se houvesse 1, né? Então, aqui, o que vai acontecer? Você vai ter x menos 70 igual a 2, que multiplica aí, ó, na distributiva x menos 20. Então, isso vai me gerar x menos 70 igual a 2 vezes x menos 40. Daí você separa o que é x do que é valor numérico para poder resolver o problema. Fazendo isso, você joga o x para a direita, você pode jogar a constante aqui para a esquerda, então você vai ter x menos 2x igual a menos 40 mais 70. Né? Então aqui vai te dar menos x. Na verdade você poderia fazer, eu escrevi uma coisa e fiz outra, né? Então, vou jogando x para lá, então vai ficar menos 70 mais 40. E aqui 2x, mantém esse e joga o x aqui para a direita. Menos 70 mais 40 dá menos 30 e aqui é x. Então, portanto, a posição que essa partícula está é posição menos 30 centímetros. Ou seja, de fato, à esquerda da carga Q1. Essa que era a ideia de resolução do exercício. Poderia ter sido feito de maneira mais direta, substituindo os valores numéricos lá no início. Mas, fazendo dessa forma também você consegue chegar no resultado. Beleza? Então, isso era o exercício 5. Vamos para o exercício 6. Né? Exercício 6, ele fala o seguinte: um anel de raio R igual a 2,40 centímetros contém uma distribuição uniforme de carga e o módulo do campo elétrico medido ao longo do eixo central perpendicular ao plano do anel é dado. A que distância do centro do anel o campo E é máximo? A que distância do campo, a que distância do centro do anel o campo E é máximo? Quando eu mencionar esse tipo de informação, a que distância do centro do anel o campo, campo E, no caso aí é máximo ou mínimo, então a tradução que você deve dar para esse tipo de informação é que ele está querendo que eu derive essa função. Derivar. Por que eu vou derivar? Porque a relação que envolve
a informação de quando o campo é máximo ou mínimo está relacionada à taxa de variação desse campo. Então imagina que você possa mensurar esse campo em termos da distância x através de um gráfico. O que você sabe é que à medida que esse campo, aumenta, a taxa de variação, a taxa de crescimento desse campo, ela vai diminuindo até atingir um pico. A partir desse ponto, você não tem mais transmissão, transferência ou variação do campo em relação à distância. Tecnicamente, as tangentes que passam por essa curva, nesse ponto máximo, indica que nesse momento a derivada é zero. Então é isso que a tradução dessa informação nos dá. Ele quer, na verdade, que você calcule a derivada desse campo e, mais do que isso, analise em que posição em x isso ocorre, para que a partir daí você consiga calcular. É isso que ele quer no exercício. Essa informação mais importante é que está no final. E a segunda informação é que tipo de campo ele se refere. E aí ele está mencionando que é um anel. Ele menciona no início aí que é um anel que ele está trabalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação do anel e vamos derivar ela. Então, a expressão de um anel, 1 sobre 4πε0, multiplica Q vezes Z. Então, aqui eu tenho Z ao quadrado, mais R ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, ele quer saber qual é a posição para o qual esse campo é nulo. Ele nos dá o raio. Então, essa posição para nós é a posição em Z. Então, isso indica que quando eu derivar essa função, eu vou derivar ela em relação a Z. Então, você retorna lá para os conceitos básicos de cálculo em que você aprendeu a derivar uma função. E aí, quando você deriva normalmente a função, a variável de controle é sempre normalmente o x, aqui no nosso é o z. Então, tudo que não for z nessa expressão é uma constante, do qual você vai derivar e igualar a zero. Então, por exemplo, 1 4πε0 aqui, ó, isso é constante, o Q é constante, o R é constante. Então, tudo isso aqui é constante, ó. Constante, constante e constante. Variável aqui é o Z. Então, vamos lá. Eu vou derivar isso. Então, vou deixar de forma já explícita aqui que Q4πε0 é uma constante. E vou derivar essa função em relação a Z. E aí, vem outra questão. Z está no numerador e no denominador. Como é uma fração, uma expressão racional, eu vou usar, como eu vou trabalhar a derivada, a regra do quociente. Mas aqui em Z, no denominador, eu observo que a expressão está elevada a uma outra função, em potência. Então você tem uma função interna. Então nesse caso você trabalha com função composta. E aí nesse contexto você também vai usar uma outra regra, que é a regra da cadeia. Você pode buscar uma tabela de regra de derivada e usar essas duas para poder resolver o problema. É isso que a gente vai fazer. A gente vai derivar essa função em relação a z e usando nesse processo essas duas técnicas aqui. Que são as técnicas do cálculo que são adequadas para esse processo. Então, vamos lá. Lá na regra do quociente, o que você faz? Você repete toda a função de baixo, porém eleva ao quadrado. Então, Z2 mais R2 eleva a 3 sobre 2 e tudo isso fica escrito ao quadrado. Vamos colocar aqui ao quadrado. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o de baixo, no caso Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2 e derivar com relação a Z de cima. A gente vai derivar Z em relação a Z. É isso aqui, ó. Aí menos o de cima, que é o próprio Z, ok? E vai derivar em relação a Z o de baixo, que é Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. O quociente a gente aplicou na regra aqui. A regra da cadeia ela vai entrar aqui, ó. A cadeia ela entra aqui, ó. E aqui que tem a função dentro de outra função.
E claro, no final tudo isso a gente vai derivar igual a zero. Então vamos lá. Bom, então a gente repete esse de baixo, porém ainda fazer algumas coisas. Por exemplo, ó, eu posso ver aqui que esse 2 cancela com esse 2. Então vai sobrar essa expressão escrita a terceira. Vamos escrever aqui. Z2 mais R2 elevado à terceira. A derivada de Z em relação a Z é 1. Então aqui multiplicado por Z2 mais R2, repete. Z2 mais R2. Ok? Já derivei. Aí vem menos o Z. E agora eu vou derivar aqui. Então aqui eu uso uma mini regra da cadeia, né? Então vamos fazer essa conta aqui. Então na regra da cadeia, o que acontece? Você chama U de Z quadrado mais R quadrado, cria uma função para ele, é isso que a gente está fazendo. Aí essa função, vamos chamar aqui de f, ela fica escrita provisoriamente como U elevado a 3 sobre 2, e aí você vai derivar ela em relação a Z. Então ficaria um df dz, né, ou f' de z, tanto faz. Você vai derivar o f em relação a u, você usa a regra do tombo, 3 sobre 2 vezes u, ele vai perder 1 grau aqui, 3 sobre 2 vai virar meio, vezes a derivada de z2. A derivada de z2 é 2z. E o r? O r é constante, derivada é zero. Então você derivou aqui, ó, cancela 2 com 2, e aí vai sobrar quem? Vai sobrar z que multiplica u elevado a meio. Então vai ficar z, na verdade, que multiplica z2 mais r2 elevado a meio. Então, quando você usou a regra da cadeia, o processo que sai daqui é esse, ó, que vai multiplicar por quem? Por menos z. Então é isso que você vai fazer. Então vamos repetir aqui, ó, vai ficar assim, z vezes... vou colocar um colchete aqui, né, para separar. Z vezes z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Assim, ó. Então tá aqui. É isso que a gente fez. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Aqui embaixo você continua repetindo. Então aqui você só vai carregar essa informação. Então vai ficar z2 mais r quadrado elevado à terceira. É isso. Que se repete também. Elevado a 3 sobre 2. E aí a gente faz a multiplicação de z por z. Olha, só repete, só multiplica esses dois, tá? Isso aqui se repete. Menos z quadrado, assim, e escreve z2 mais r2 elevado a meio. E aí quando você chega nesse ponto, você pode observar se é possível colocar alguns termos em evidência. Então, termo em evidência aqui só dá para colocar quem? O z2 mais r2. E aí isso acontece porque ele é comum aqui e aqui. E aí na evidência você coloca entre os dois graus o que tem a menor contribuição. Então em evidência vai entrar esse cara aqui, ó, elevado a meio. Então é ele que eu vou colocar. Então fazendo isso, vai ser o seguinte, vou continuar repetindo esse de baixo aqui. Z2 mais R2 elevado à terceira. E aí eu vou colocar esse termo em evidência. Então vai ficar Z quadrado mais R quadrado elevado a meio. Abro um colchete e agora eu vou escrever aqui os outros termos. E aí é pensar o seguinte, ó, você está multiplicando. Então aqui eu tenho o seguinte, multiplicação de potência mesma base, repete a base e soma expoente. Então se aqui eu coloquei um meio, que é 0,5, aqui é 1,5, olha, 0,5 que é esse, e esse aqui é 1,5. Então, para completar, eu vou ter que somar mais um, certo? Então, essa é a potência que vai aparecer aqui dentro. Z2 mais R2, elevado a 1, que eu não preciso colocar. E aqui, como o termo é o mesmo, eu só repito, menos Z quadrado vezes 1. Quando eu falo que é o mesmo termo, é esse aqui que eu coloquei em evidência. Então, fica dessa forma a conta.
E aqui eu já começo a colocar que essa derivada no fim tem que ser zero. Então, nesse processo todo, e aí agora a gente vai ir para o fim dele, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ele vai passar para cá multiplicando por zero. E esse, por sua vez, vai passar sendo dividido por zero. Então, nesse processo todo, esses dois termos aqui, esse que eu acabei de colocar em evidência e esse, já vão zerar. Então, vai sobrar quem? O que está dentro dos colchetes. Vai ficar z quadrado mais r quadrado, certo? Menos z quadrado. Então, não posso esquecer que lá, quando eu fiz lá a regra da cadeia, lembra? 3 sobre 2, meio, vezes 2, lembra? 3 sobre 2, que estava lá em cima, caiu, né? Que nós estávamos fazendo. Depois eu derivei o 2z, que estava aqui. E aí, ao cancelar 2 com 2, faltou o 3 aqui. Então, tem um 3 aqui que a gente vai colocar, tá? Eu estava esquecendo de colocar ele. Ele aparece lá na queda da potência de 3 sobre 2, quando a gente usou a regra da cadeia. Então, daí vai sobrar esses termos. R2 mais E2 menos 3E2. Que vezes 1 é próprio 3E2 e iguala isso aqui a zero. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Aí você vai ter a conta aqui, ó, z quadrado menos 3E2 dá menos, né, 2E2, certo? E mais r quadrado igual a zero. Então, daí você vai ter 2z quadrado, escrever r quadrado igual a 2z quadrado. E daí o que vai acontecer é que você vai escrever o z em função do r. Então, daqui vai ficar z quadrado igual a r quadrado sobre 2. Por fim, esse 2 com a potência vai virar uma raiz. Então, vai ficar z igual a r quadrado sobre 2, isso dentro de uma raiz quadrada, elevado a meio, assim. Por sua vez, então, no fim, o z vai ser igual a quem? A r sobre a raiz quadrada de 2. Porque o 2 a gente não consegue tirar, então vai ficar dessa forma aqui. E aí, por fim, a gente substitui os valores numéricos, né? Então, o valor que nós temos aí numérico é o z, o r, perdão, que vale 2,40 centímetros. Nós vamos colocar esse valor aí na nossa estrutura, na nossa figura, certo? Então vamos colocar ele aqui. Deixa eu só fazer a conta rápida aqui para gerar o resultado, para poder a partir daí já colocar para vocês o resultado final dessa conta. Então vai ficar 2,40 ou 2,4 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, fazendo essa conta aqui, dá aproximadamente 1,70 centímetros. É isso. Então, isso aqui finaliza para nós o exercício 6, e essa que é a nossa resposta, beleza? Então, tá aí. O problema maior está, na verdade, em você derivar a função. E aí, ao derivar, você vai usando esses processos que o cálculo exponencial nos ensinou lá no semestre passado, tá bom? Então vamos para o penúltimo exercício, exercício 7. Bom, no exercício 7, ele nos dá o seguinte, olha, é um disco de 2,5 centímetros de raio, possui uma densidade superficial de carga de 5,3 microcoulomb por metro quadrado, na superfície superior. Ele pergunta qual é o módulo do campo elétrico produzido por esse disco em um ponto situado a uma distância de z igual a 12. Ó, exercício parecido com o exercício, deixa eu pegar isso aqui, com o exercício 3, um exercício de aplicação. Aí ele está mencionando agora que eu vou trabalhar com um disco carregado. Então, eu vou me orientar pela equação de disco. Sigma sobre 2ε0, multiplico aqui 1, menos z, sobre z2 mais r2, e tudo isso aqui está escrito dentro de uma raiz quadrada.
Ok? É isso que eu preciso saber, a equação no qual ele vai pedir para calcular. E ele menciona aqui o seguinte, olha, que esse disco tem um raio, que é conhecido, que é 2,5 centímetros. Então, o raio aqui é R, 2,5 centímetros. Ele está mencionando que a distância Z é de 12 centímetros, com uma densidade superficial, que é o sigma nosso, ó, de 5,3 microcoulomb. Então, microcoulomb por metro quadrado. Essas informações. E aí que eu tenho que tomar cuidado é apenas com a questão das unidades, para poder executar o processo de forma correta. Então, quando eu fizer essas contas aí e lançar os dados, o que vai acontecer? Eu vou ter lá o sigma, que é dado 5,3 micron, então é vezes 10 a menos 6, sobre 2 vezes ε0, aquela constante, 8,85 coulomb ao quadrado por newton metro quadrado. Isso também não precisa decorar que vai ser dado, vezes 10 a menos 12. E aí isso tudo vai multiplicar, vou escrever aqui, por 1 menos Z, que é 0,12, já escrevendo em metros, sobre a raiz quadrada de 0,12 ao quadrado mais o R, que é 0,025 ao quadrado. E fecha isso daqui. A maneira que você pode fazer, para evitar o problema de calculadora, é construir em duas fases o exercício. Então, calcula numericamente essa parcela e multiplica por essa parcela aqui, para você gerar o resultado final. E aí, quando você calcular isso, não anotei a resposta desse, deixa eu pegar aqui, só para efeito, é o exercício 7. Deixa eu anotar a minha resposta aqui para ver se bate com o que vocês vão realizar. Então, ao calcular aqui ele, você vai gerar um resultado que tem que ser aproximadamente, fazendo todas as contas aqui, um E da ordem de 6,3 vezes 10 a terceira Newton Coulomb, tá? Essa é a resposta que você tem que atingir para o resultado. Então, é aqui que você mata o exercício, equação de disco, calcula de forma direta e executa o processo, beleza? É isso aí. Então, agora a gente vai para a última resolução, exercício 8. É 6,3, né? Não sei se eu escrevi 5,3, agora estou na dúvida. Exercício 7, 6,3 vezes 10 a terceira Newton Coulombs. Passou na minha cabeça ter escrito 5,3, mas apaguei, é 6,3. Se eu tiver escrito, beleza, está configurada a resposta. Então vamos para o oitavo. Exercício 8. Bom, no exercício 8 você tem o seguinte, um elétron tem uma velocidade de 5 vezes 10 a oitava centímetros por segundo, tomar cuidado um pouquinho com essas relações, que envolvem unidades que não estão no SI, no Sistema Internacional, entre uma região que existe um campo elétrico. Então, um elétron viaja, né, numa região, tá aqui o elétron, em que tem um campo elétrico. Vamos simbolizar assim, ó, tem um campo elétrico aqui, um campo elétrico E, e o elétron está viajando nessa direção. Né? E é conhecido o campo, 10 a terceira Newton Coulomb, e se move paralelamente ao campo, sendo desacelerado por ele. Essa informação é importantíssima, desacelerado. Então ele está falando de uma desaceleração desse elétron, é uma informação importante para a gente. Bom, ele quer o seguinte, determina a distância percorrida pelo elétron até inverter o movimento. Não significa que ele vai chegar na região do campo e vai inverter o movimento. Então ele vai momentaneamente parar, está em repouso. Ele vai, chega até a região do campo e inverte o movimento. Essa informação é importantíssima, porque daí você começa a pensar no exercício, na forma como você deve resolver. E aí, por incrível que pareça, você vai usar as equações de movimento de forma variada. Porque momentos antes dele inverter, a velocidade final dele vai ser zero.
ele menciona a velocidade inicial, vamos colocar aí, conforme enunciado, 5,00 vezes 10 à oitava centímetros por segundo. Ele quer saber no item A, e aí essa que é a nossa incógnita inicial, a distância, tá? Em relação a x, então vamos colocar aqui ΔX, e ele vai ser desacelerado. Essa desaceleração, a gente sabe que tem que ser negativa, é desacelerado. Então, a única informação que a gente consegue ainda extrair, antes de chegar na distância, é esse A, que é essa aceleração que ele vai gerar no processo. E aí eu preciso fazer algumas coisas, como obter a expressão dessa aceleração e fazer uma conversão aqui com a velocidade inicial, que ela está em centímetros. Normalmente a gente dá ela em metros por segundo. Então vamos lá. Então o primeiro processo aqui é como a gente vai obter esse A. Bom, nas equações de movimento uniforme variado a gente conhece a relação de Torricelli, né? V quadrado F, V quadrado I, mais 2A vezes ΔX. Então, isso aqui que é o nosso objeto. ΔX que a gente quer saber. Então, o que eu faço? V quadrado F menos V quadrado I igual a 2 vezes A ΔX. 2A está multiplicando, passa para cá, vai ser dividido. Então, você vai ter que o ΔX que você quer encontrar é, na verdade, V quadrado F menos V quadrado I sobre 2A. Beleza, então, aqui você tem o seguinte, que ΔX é igual a V quadrado F, que é 0 quadrado, menos V quadrado I, que você já tem a velocidade inicial, e vai faltar a informação do A. Aqui fica mais claro por que eu preciso calcular o A, né? Bom, cheguei nesse ponto. Vamos fazer duas coisas, obter a expressão do A e essa velocidade inicial no sistema internacional. Então, 5 vezes 10 à oitava centímetros por segundo. Em metros por segundo, o que eu preciso fazer? 1 metro tem 10 ao quadrado ou 100 centímetros. Usando lá a conversão em cadeia, você cancela centímetro com centímetro, vai gerar a notação em metros por segundo, 10 oitava com 10 ao quadrado, 10 a sexta. Então aqui é 10 a sexta metros por segundo. Pronto, já convertemos a velocidade inicial em metros por segundo. E a aceleração? Como esse objeto é um elétron, ele tem massa, existe uma força pelo qual o faz chegar até a região do campo e inverta o movimento. Essa ação é devido à produção da segunda lei, F igual a M vezes A, né, em módulo. Então, em módulo, essa força, a aceleração eu posso escrever em termos da relação entre força e massa. E, por sua vez, como eu estou falando da massa de um elétron, essa massa pode ser uma carga. Essa carga você pode obter em termos de F, como sendo Q vezes Z. Até porque o campo, por definição, é a razão entre a força e a carga. Daí que a gente sempre lembra para vocês porque que a carga, o campo é dado em Newton por Coulomb. Olha aí, ó. Força em Newton, carga em Coulomb, é o que vai gerar o campo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação aqui, ó, e substituir nessa, para obter a expressão de aceleração que ele quer aqui para a gente, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer isso. Então, você tem o seguinte, que a aceleração fica escrito como Q vezes Z sobre M. E essa informação vai entrar aqui agora, ó, nessa equação, tá vendo? Então, substituir de uma vez só. O F aqui, da segunda lei, virou Q vezes Z, tá aqui. E agora o A que está aqui vai entrar nessa expressão aqui embaixo. Então,
fazer isso, eu tenho o seguinte, que o nosso ΔX vai ser igual a menos V quadrado I, ok? 2 vezes A, então vai ficar 2 vezes o A. O A que é Q vezes Z sobre M. Percebe duas coisas, tem uma divisão de fração e como o elétron está sendo desacelerado, sinal negativo. Então você vai ter um negativo com negativo, está positivo. E na divisão de duas frações, você repete a base, essa base aqui no numerador, repete o sinal, inverte a operação e inverte a segunda. Então vai ficar assim, ó, ΔX igual V quadrado I, claro, multiplicado por... Aqui eu não posso colocar o 2, então é só o V quadrado I. V quadrado I, inverte a operação, vira vezes, e inverte a segunda. Então vai ficar M em cima e embaixo 2 vezes Q vezes Z. Ok? É isso. Inverti, mantive a primeira, inverto o sinal de divisão, vira multiplicação e inverto a segunda expressão. E com isso a gente consegue agora jogar os dados numéricos. Fazendo isso, então, nós temos lá ó, que a nossa velocidade inicial é 5 vezes 10. A sexta, né? Acabamos de converter. 5 vezes 10 a sexta. Isso tudo ao quadrado. Multiplica pela massa de um elétron, que é 9 vezes 11 vezes 10 a menos 31. Tem que ser oferecido isso para vocês. A carga, repete o 2, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o campo, que é dado aí para nós no enunciado. O campo é da ordem de 1 vezes 10 a terceira Newton Coulomb. Então, quando você fizer todos os cálculos para esse valor de ΔX, você vai obter aí um valor de aproximadamente 7,12 vezes 10 a menos 2 metros, ou 0,0712 aproximadamente, né? Metros, tá? Essa aqui é a resposta aí do item A. 7,12 centímetros também é aceito como resposta. Beleza? Então tá feito o exercício 8, item A. O que ele quer no item B agora é o tempo necessário para que o elétron inverta o movimento. O tempo necessário para que o elétron inverta o movimento. Então, se ele vai inverter o movimento, estamos falando aí de velocidade, simplesmente como relação entre a distância e o tempo. Então, você vai colocar o tempo t em função da distância e calcular sobre a velocidade, que é a velocidade inicial do processo. Como ele está falando de um tempo inicial para inverter a distância, então você, na verdade, vai multiplicar essa distância por 2. Por quê? Ele vai percorrer uma distância até chegar ao campo e lá vai inverter o movimento. E a pergunta é sobre o tempo necessário para inverter esse movimento. Então, 2 vezes ΔX sobre V. Então, quando você fizer essas contas, o que você vai colocar lá? Você vai escrever o tempo t em termos da distância que a gente calculou no item A, que é 7,12 vezes 10 a menos 2, e pela velocidade inicial, que é 5 vezes 10 a sexta. Então, nesse processo, você vai ter um tempo aí de aproximadamente 28,5 nanosegundos, ou, se preferir, aproximadamente 28,5 vezes 10 a menos 9 em segundos. É isso aí que vai ser o item B. Bom, então está feito o item B. Vamos para o último item da nossa lista aí, que envolve agora a seguinte questão. Se a região em que existe o campo tem 8 milímetros de largura, uma distância insuficiente para que o elétron inverta o movimento, a pergunta é: que fração da energia cinética inicial do elétron é perdida na região? Então ele está falando de energia cinética nesse exercício.
nesse item. O princípio básico é o seguinte, como é uma fração, fração de K inicial. Então, o que você vai, na verdade, fazer é o seguinte, fração, traço de fração da relação da energia cinética pela energia cinética inicial. É isso que você precisa fazer para resolver o problema. Fração de energia cinética inicial do elétron perdida na região. É isso que ele quer que a gente faça. Então vamos lá. Essa fração de energia cinética é obtida através da definição de energia cinética, massa pela velocidade ao quadrado, sobre metade da massa da velocidade inicial ao quadrado. Nós sabemos que aqui é possível cancelar essas informações e essa velocidade, que é a variação de energia cinética, é a variação da velocidade final pela velocidade inicial sobre essa velocidade inicial ao quadrado, que é a fração calculada sobre energia cinética inicial. Nós já sabemos que essa relação aqui de Torricelli é conhecida por nós. Ou seja, lá na equação de Torricelli, VF ao quadrado menos VF ao quadrado de I é 2A delta X sobre V quadrado inicial. Então o que eu preciso agora é apenas escrever essa expressão em termos da definição que a gente já deu para aceleração para obter o resultado em termos dessa fração que ele busca. Então lá nós já tínhamos feito um cálculo em que o A é Q vezes Z sobre M, lembra? A relação entre força e massa pela segunda lei, usando aí a definição de campo. Então eu vou substituir isso aqui, ó. Essa aqui é a ideia. E claro, nessa substituição a gente vai gerar o resultado. Como o elétron é desacelerado, né? E é uma perda que eu estou registrando, então é 2 vezes Q vezes Z sobre delta X sobre V quadrado I vezes M. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar todas as informações que eu tenho para chegar no resultado. Ou seja, a carga, 1,610, vamos colocar todas elas aqui, né? Para a gente chegar no resultado. Então, você vai ter lá 2 vezes a carga 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo, que é 1,0 vezes 10 a terceira. A distância, que é 0. Vou colocar 7,12 vezes 10 a menos 2. A velocidade inicial, que é 5 vezes 10 a sexta, né, ao quadrado. E a massa, que é 9,11 vezes 10 a menos 31. Essas são as informações que você tem. Como é uma perda, então, no final, quando você executar todas as expressões, o resultado vai ser aproximadamente menos 0,112, ou uma perda aí de cerca de 11,2%. Essa é a parte da energia cinética inicial que é perdida no processo. E isso acaba que por finalizar a nossa segunda lista. Ok? Beleza? Valeu e até a próxima aula.